Leitura do livro Bênçãos do Verão, do missionário R.R. Soares, no dia 25 de janeiro de 2024. Ao interceder em favor de alguém, nunca desista. Prisioneiro de Jesus Cristo. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Filemão, capítulo 1, versículo 9. Não é errado fazer uma súplica a um irmão, para que outro possa ser ajudado, pois somos membros do corpo de Cristo. Romanos 12, 5. Esse apoio faz Jesus, o cabeça da igreja, ser glorificado. Ruim seria se estivéssemos os grupos de interesseiros, focados apenas nas bênçãos divinas, sem nos importar com aqueles que vivem em situações delicadas. Nada é mais fora da verdade do que ter o espírito ganancioso e egoísta. Agindo assim, será que amamos o Senhor? O assunto que Paulo falaria era bem sério, pois um escravo de Filemão havia fugido até Roma, onde encontrou o apóstolo e a salvação em Cristo. Naquele tempo, o senhor de escravos tinha poder sobre eles, como se fossem uma ferramenta de trabalho. E quando um deles fugia, podia ser perseguido e forçado a voltar a ser recebido com açoites até a morte. Esse era o costume. Porém, Onésimo se converteu a Cristo. Às vezes, nós nos tornamos maus como os irmãos na fé, dando-lhes pouca ou nenhuma chance de se reconciliarem. Quando um cristão comete erros e não se arrepende, o perdão fica suspenso até que ele reconheça o prejuízo causado ao empregador ou a um amigo. Então, caso caia em si e confesse seu pecado, será perdoado. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Muitos se dizem parte do corpo de Jesus, mas, se não confessarem suas faltas, irão para a perdição. Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Quando o pecado é intencional, o perdão se torna mais difícil. Porém, se o transgressor reconhecer sua falta e suplicar pela misericórdia divina, será absolvido, a menos que o ofendido não veja arrependimento nesse ato. Quem não teme a Deus procura enganar de todos os modos, jurando que não fez nada de errado ou não se lembra bem do ocorrido. Agindo dessa forma, não será perdoado. Será que existem pessoas tão duras assim? Infelizmente, há. Como veremos adiante, no mesmo texto, o apóstolo pede que Filemão o ouça por amor a Deus, lembrando que Paulo o ganhou para o Senhor, por isso tinha autoridade até para lhe dar uma ordem. No entanto, agora como prisioneiro de Cristo, o apóstolo via a situação de modo diferente. Afinal, não tinha certeza que escaparia da morte iminente. Paulo já se sentia o peso dos anos e falou que nenhum prejuízo que Filemão tivesse tido com a fuga do escravo seria motivo para deixar de liberar o perdão. A maneira de lidar com Filemão se iguala à atitude de Moisés, quando suplicou a Deus pelos israelitas que pecaram com a má notícia dos espias. E por causa dela, todos resolveram voltar ao Egito. Neemias, capítulo 14, versículo 13 ao 19. Ora, eles ficarão tão decepcionados com o que ouviram que preferiram retornar ao chicote de Faraó. Com sabedoria, venceremos. Ao interceder em favor de alguém, nunca desista. O nosso Deus é sentimental. Ele tem um coração e peça a súplica que lhe fazemos segundo a sua palavra. Abraão quase conseguiu que Sodoma, Gomorra e algumas pequeninas cidades daquela região fossem poupadas do fogo e enxofre. Gênesis, capítulo 18, 20 ao 33. Vá até o fim em sua fé. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Momento de oração. Senhor, nos bons sentimentos, as súplicas de Paulo a Filemão, lembra as que temos feito a Ti durante o desespero e a provação. Não aceitamos um não da Tua boca, porque a Tua palavra nos promete que nos ouvirás. Olha para quem se desviou dos Teus preceitos. Paulo pedia por Onésimo, um homem que não aguentou a escravidão e fugiu das algemas rumo à liberdade que todos merecem desfrutar. Da mesma forma, éramos escravos do pecado, e quando ouvimos falar de Ti, trocamos o reino da maldade pela liberdade. Ou os tempos mudam, e às vezes para pior, mas Tu és o mesmo hoje como foste ontem e serás eternamente.
Não nos abandones, nem nos deixes na incerteza da vida sem Cristo. Ajuda-nos a andar sob a tua proteção e salvação. Somos prisioneiros do nosso Salvador.